Olha eu aqui, queridos, mais uma vez. Os nossos pastores estão de férias e eles confiaram a missão de eu trazer uma palavra para os irmãos dentro do tema da série, que é o nosso DNA. Quantos estão aprendendo com essa série aí? Dá uma glória a Deus. Tem sido abençoador, né, queridos? Nós entendermos o que faz parte do nosso DNA, entendemos o porquê que Nova Aliança existe, o porquê que nós chamamos de esse local de lar, porque nós temos uma missão, nós temos uma visão e nós temos valores muito claros. E hoje, na terceira parte da série, eu trouxe uma proposta para compartilhar com os irmãos, que nós vamos falar sobre servir. Uma parte do nosso DNA está o servir, está o ser voluntário. Então, nesse momento, eu quero que você curve a sua cabeça, nós vamos orar, pedindo para que o Senhor dê o manar dele para nós nessa manhã. Pai, fala conosco nessa manhã. A Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. A Tua palavra é o alimento para nós. Então, eu te peço, Senhor, fala conosco nesse lugar. Que chamados, dons, talentos possam ser ativados a partir de agora, para que cada um de nós possamos cumprir os propósitos que o Senhor desenhou para cada um. Nos abençoa, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém? Queridos, o nosso maior exemplo de servir, vou usar bem essa expressão, é Jesus. Vamos acompanhar no telão o que está escrito em Mateus, capítulo 20, do 26 ao 28. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser se tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o Filho do Homem que não veio para ser servido. Olha aí, o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. O Filho do Homem é Jesus. E a Bíblia está nos dizendo que o próprio Jesus, ele não veio para ser servido, para ser aclamado. A Bíblia está dizendo que aquele que quer ser o primeiro, que quer ser o mais importante, ele tem que começar por um caminho. E esse caminho se chama serviço. Ele tem que servir. E o próprio Jesus é o exemplo maior de todos, ele é o nosso Senhor, que ele não veio apenas para ser servido, mas ele veio para servir. Aqui na nossa igreja nós temos a cultura do servir uns aos outros, nós temos a cultura de nós amarmos todos e servirmos todos. Essa cultura do servir aqui na nossa igreja, nós estabelecemos ela e deixamos muito claro para os irmãos através de uma frase: amo todos, sirvo todos. Olha aqui a blusa do nosso irmão aqui, à minha direita, amo todos, sirvo todos, nosso modelo. Então, essa cultura do servir faz parte do DNA de Jesus. Por isso que nós, como igreja, nós não estamos nos amoldando a uma cultura de igrejas que trabalham bacana com o voluntariado. A nossa forma aqui é o quê? O DNA de Jesus. E o DNA de Jesus tem o quê? Servir. Ele veio para servir. Amo todos, sirvo todos. E esse amor por todos e esse servir a todos é sem distinção de sexo, sem distinção de credo. Não importa se a pessoa ela entra aqui na igreja alcoolizada, prostituta, não importa as escolhas que ela fez. Nós amamos a todos e servimos a todos, porque foi isso que Jesus fez. Então, para que exemplo mais simples do que nós olharmos para a vida do nosso mestre? Ele amou a todos e serviu a todos. Então, nós como igreja temos essa cultura de amar e de servir. Olha o que está lá escrito em Salmos 51, a partir do versículo 12 e o 13. Restituiu-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Olha o que a Bíblia está deixando muito claro para nós,
que o espírito que há em nós é um espírito voluntário. O DNA que está em Jesus também está no Espírito Santo, e nós que temos o Espírito Santo em nós, podemos ter o potencial, e já temos, de servir as pessoas, de nós sermos voluntários aqui na igreja. É bacana nós termos conhecimento mais sobre a questão de servir, de ser voluntário, trazer uma pessoa especialista para multiplicar o conhecimento para nós sobre isso, mas dentro de nós já tem esse DNA, de um espírito voluntário. E eu quero compartilhar com vocês uma história. Uma história. É o seguinte: num determinado momento da história do mundo, houve uma grande guerra. Nessa grande guerra, o general convocou os principais soldados para uma reunião. Os soldados de elite, os mais capacitados, os mais poderosos, os fiéis, os leais, convidou eles para uma reunião. E nessa reunião, esse general falou o seguinte: olha, reuni vocês aqui, porque nós temos uma missão, e essa missão eu vou precisar de um único homem, um homem só, para cumprir. Só que esse homem que se colocar como voluntário, que eu como general não vou determinar quem é, pode ser que ele perca a vida dele na batalha. Pode ser que ele não volte mais. Pode ser que o desgaste dele seja tão grande que ele não tenha forças para retornar, para vir de volta. E eu, como general, não vou escolher quem é esse homem, porque eu não vou induzir alguém aqui a isso. Eu vou virar de costas, e entre vocês aqui, ó, os meus soldados, a pessoa que vai querer dar a sua vida nessa missão, você vai dar um passo à frente. Quando eu virar de novo de costas, ficar de frente para vocês, eu vou ver quem foi esse voluntário. Aquele general fez o quê? Virou de costas. Ele esperou um tempo. Quando ele desvirou, irmãos, está certo ou não, né? É errado, né? Desvirou, é assim? Quando ele virou, quando ele ficou de frente, né? Desvirou, acho que é complicado. Quando ele virou novamente para aquele exército, ele ficou altamente chateado, ele ficou revoltado, porque todo mundo estava no mesmo lugar, Leandro, todo mundo. E ele ficou transtornado e falou: vocês são pessoas que eu confio, vocês são os principais, vocês são pessoas leais, e ninguém se colocou à frente. Aí todo mundo ali com aquele medo, né, com aquele temor pela autoridade, né, do general. O capitão levantou a mão assim: Senhor, posso dar a palavra? Ele pode? Não sei nem se é assim que fala, mas foi assim. E naquele momento ele disse o seguinte: general, é porque todos nós aqui dermos um passo à frente. Todos nós aqui continuamos alinhados na missão que o Senhor precisa. Por isso que não existe só um que foi à frente. Todo mundo entendeu que a missão é nossa. É esse exército que é Nova Aliança. Somos nós. O nosso general conta com cada um de nós. Ele não conta com uma peça principal. Ele conta com cada um de nós que estão aqui. Com seus dons, com seus talentos, com o seu servir, com o tempo que se tem. O nosso general conta com esse nosso alinhamento. A gente dá o passo à frente. Quem é que vai dar esse passo à frente aí? Dá um glória a Deus. Quem já tem dado esse passo aí? Dá um glória a Deus. Queridos, esse grande exército, ele se chama voluntariado. E eu queria passar para vocês o conceito de voluntário. Vai aparecer no telão agora. Segundo a Fundação Abrinq, pelos direitos da criança, ela fala que um voluntário, ele é um agente de transformação que presta serviços sem remuneração em benefício da comunidade. Ali ele vai doando o seu tempo e o seu conhecimento, atendendo às necessidades do próximo. Olha o conceito de voluntário muito bacana para nós. É o que nós fazemos hoje aqui na igreja. Nós não somos remunerados, mas nós prestamos o serviço dedicando o tempo, o conhecimento a quem? Ao próximo. Não é sobre uma estrutura aqui, não é sobre um prédio, porque antes nós estávamos num terreno aqui, era bem aqui, não era manhã,
A linha, da linha era bem aqui. E hoje nós estamos nesse aqui, já estamos montando uma segunda estrutura, que é aqui dos teens. Então nunca vai ser sobre uma estrutura, sobre um prédio apenas. É sobre o próximo. Então o voluntário, ele tem esse espírito, onde ele doa o seu tempo e o seu conhecimento para atender a necessidade do outro. Ele é um agente de transformação. Olha aí para o irmão que está do seu lado e diga: meu irmão, você e eu já somos um agente de transformação. Queridos, nós somos esse exército de voluntários. Esse exército que marcha para uma missão. E a nossa missão é a seguinte: nós temos que levar o conhecimento de Deus, o conhecimento sobre a salvação desse Deus, o conhecimento sobre o propósito que Deus tem para cada um de nós, para outras pessoas. Para esse culto aqui acontecer, nós temos cerca de 30 a 40 pessoas trabalhando e servindo para que essa missão aconteça. Dentre pessoas da técnica de som, do louvor, da dança, pessoas que trabalham na estrutura de zeladoria, que trabalham na produção durante a semana, divulgação, os líderes nas células motivando você para estar aqui no culto. Ou seja, voluntários, pessoas se doando para o outro, amando o outro, para conduzir essa pessoa ao quê? Ao conhecimento de Deus, da salvação e do propósito. Então fique feliz, porque nós temos uma igreja onde você tem a abertura, a oportunidade para você servir. Quantos amam aqui Nova Aliança e dão glória a Deus? Irmãos, quando a gente olha aqui para a igreja, só um instante. Quando nós olhamos aqui para a igreja, nós temos 17 ministérios. Veja aqui no telão. Olha o tanto. Nós temos 17 ministérios, 17 times, 17 oportunidades para servir. Olha só, primeiro nós temos um ministério infantil. Eu vou compartilhar alguns planos que nós temos para esse ano, tá? Aqui nesse momento. No ministério infantil nós estamos segmentando melhor as idades. Então, além do berçário e das outras salas, nós vamos abrir uma outra sala para as nossas crianças, onde ali no ministério infantil, cada criança vai poder se relacionar com uma criança na mesma idade e receber um conteúdo específico para ela naquela idade. Nós não queremos pular a etapa de crescimento das nossas crianças. Então, estamos organizando cada vez mais o ministério infantil. Nós temos o Conexão Team, que antes era apenas uma sala, hoje nós temos um prédio aqui do lado, nós estamos fazendo toda a estrutura, já tivemos 2 cultos, já multiplicamos eles em tribos, está fervendo, irmãos, lá. Enquanto a igreja está no propósito aqui de ler a Bíblia em 62 dias, lá eles estão com a cultura que nós começamos terça-feira, eles decorarem de Gênesis a Apocalipse a sequência dos livros da Bíblia. Então nós estamos começando um trabalho de enraizar a palavra de Deus no coração dos nossos adolescentes. Nós temos também a Rede Fire, que são os nossos jovens, onde a nossa proposta é conduzir uma juventude com escolhas corretas e pautadas na palavra de Deus, para que assim surjam famílias bem estruturadas, jovens vivendo uma vida abundante. Nós temos, querido, Mulheres em Aliança. Cadê as mulheres aí? Mulheres em Aliança, liderada pela nossa pastora, onde é um ministério onde tem aconselhamento, onde tem os cultos de mulheres. Esse ano, além do culto de mulher, vai ter o culto dos homens também, para apoiar as nossas mulheres aqui na igreja. E nesse momento, com Mulheres em Aliança, nós temos um evento que acontece anual, que é o Congresso Mulheres em Aliança. Nossa pastora já está sonhando. Nós temos o curso Casados para Sempre, né? Quem lidera é o Edson Aurelene, onde casais aqui da igreja, como vocês viram aí no vídeo, não há casamento tão ruim que não possa ser restaurado por Deus. E também não há casamento tão bom que não possa ser cada vez melhorado. Então são lições práticas bíblicas dentro do Casados para Sempre, para restaurar a família. Restaurando os casais, consegue restaurar toda a família. Nós temos também, irmãos, o Ministério de Finanças e Gestão, onde cuida da parte financeira da nossa igreja, cuida da parte da gestão do prédio e dos colaboradores que trabalham aqui na igreja. Nós temos a zeladoria. É tão bom, né, irmão, você chegar com a cadeira limpa, né? Um ambiente tranquilo. Esses irmãos cuidam da estrutura da igreja. Nós temos a escola ministerial, o curso de fundamentos, que é a nova criatura, a família cristã. Quem já fez aqui esses cursos?
Nós temos o Teatro Quírios, onde pessoas que têm ali habilidades, têm o talento de se expressar através da atuação, você pode ir para o teatro. Nós temos a mídia, que é o pessoal que fica ali no computador, hoje está o Cezinha aí. Cezinha, dá um tchauzinho aí. Então, tudo que é transmitido aqui no telão é o pessoal da mídia que conduz. Nós temos a equipe da comunicação, que é uma equipe que passa a semana toda produzindo toda a parte gráfica e visual da nossa igreja que precisa. Nós temos o Ministério de Acolhimento. Ô irmãos, que bênção você receber um bom dia, não é? Você já foi a algum local que você não recebeu nem um bom dia e nunca mais voltou? Você já foi? Estava no Centro Fashion, o famoso Centro Fashion. Quem conhece aqui? Alguém falar? Não. E lá a gente entrou numa loja e a moça não deu bom dia. Eu falei, não volto mais nessa loja não. Aí ela, não, a moça deu bom dia. Eu falei, tu que não ouviu. Eu, não vou voltar para ver para você. Então, se o acolhimento, ele abraça você ali na recepção. São pessoas que estão aqui, dispostas a servir durante o culto. No momento da ceia, da oferta, eles estão contribuindo. Nós temos a iluminação da igreja. Que diferença não faz, né, irmãos? A iluminação não faz, né? A igreja bem iluminada, as luzes na hora dos momentos de louvor e adoração. Então, existe uma equipe que cuida disso nas nossas programações. E para fechar, nós temos duas últimas equipes. Tem uma equipe que é nova, que se chama Técnica de Som, onde é o pessoal que é responsável pela estrutura de microfones, a parte de sonorização aqui da igreja, cabos, ela dá toda a estrutura para que as equipes que trabalham aqui no palco possam estar servindo e desempenhando o seu papel. E por fim, nós temos o Ministério Compaixão, que começou ano passado. Uma das propostas do Ministério Compaixão era apenas cuidar das cestas básicas aqui da igreja. Era uma das propostas. Só que eles foram avançando numa velocidade em outros níveis. Eles começaram a ir para as ruas, levando alimento, levando conselhos, levando um abraço para os moradores de rua. E eles não se contentaram a isso e trouxeram os moradores para cá, dando banho, dando comida de qualidade, dando roupas, fazendo vários encontros aqui na igreja. Então, todos esses ministérios, queridos, você tem a possibilidade de estar atuando. É muita coisa, não é? É muita gente para servir, não é? É muita coisa, é muita possibilidade. São 17 ministérios, 17 oportunidades para você servir. Você tem esses caminhos aqui na nossa igreja. Tudo é possível aqui na igreja, graças ao seu serviço. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer para ela: tudo é possível aqui na igreja, graças ao teu serviço. Só que vocês concordam comigo que todo serviço, geralmente, ele tem uma recompensa. É assim? Tem uma recompensa. Pode ser financeira, pode ser de um sorriso, pode ser de um obrigado, mas ele tem uma recompensa. Só que o salário do voluntário, ele não é aqui da terra. O salário de quem serve aqui na casa de Deus, ou no reino de Deus, não é aqui da terra. É nesse momento que a gente percebe a diferença de um coração de voluntário com o coração de uma pessoa egoísta. O coração de uma pessoa egoísta, ela quer o quê? Ela quer aplauso, ela quer o reconhecimento. Poxa, por que a Lani foi promovida a líder e eu não fui? Estou há tanto tempo com o pastor e o pastor não olha para mim. Por que é o Cristo que está pregando e não sou eu, se eu estou há tanto tempo aqui na igreja? Por que é que o pastor deu a oportunidade para o irmão ali dar um testemunho e não dá para mim? O coração do egoísta, ele sempre quer para ele, é o olhar para ele. Mas o coração do voluntário, ele quer para o outro. Ele simplesmente ama. Se ele vai ser aplaudido ou não, ele ama. Se ele vai ser reconhecido ou não no final da programação, ele ama. Se ele vai ser aquele que vai ser elogiado no final de uma programação, tanto faz. Ele continua amando. Diga-se comigo, a diferença de um coração voluntário para um coração egoísta é o amor. Mas olha o que fala em 1 Coríntios 15:58 no telão. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem, segura aí,
pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, tudo que nós fazemos para o Senhor, nada é em vão. Pode ser que o pastor não esteja vendo, pode ser que o teu líder não esteja vendo, as irmãs ali no final da sala preparando aquele cuscuz com ovo, aquele creme de galinha. Pode ser que o teu pastor não esteja vendo nada disso, mas se você está fazendo, voltar para o reino, se você está fazendo para o Senhor, o teu trabalho não é em vão. O teu trabalho não é inútil. Quantos aqui trabalham e quando termina o trabalho vai direto para o céu? Tem alguém assim? Com alguma realidade assim? Irmãos, às vezes seria bom tomar um banho, não é? Cadê os irmãos que levantaram a mão? Né? Seria bacana eles tomar um banho, tirar um tempo de descanso. Só que acontece com vocês também que às vezes vocês têm missões na selva, tem que estar, não pode chegar atrasado, se perder 10 minutos, já perdeu o tempo da selva. Eu quero dizer para você que ali na selva, o seu trabalho no Senhor, ele não é em vão. Ele não é em vão, ele enxerga tudo isso. Quando está chovendo aqui na igreja, irmãos, e tem uma equipe que fica com alguns guarda-chuvas ali, e eles pegam às vezes o pastor, pegam o irmão que no corredor, e leva a pessoa aqui no guarda-chuva, até para a pessoa entrar na igreja sem se molhar. Essa simples ação é um serviço. E no Senhor, esse serviço não é em vão, não é inútil. A recompensa vem de quem? Vem dos céus. Vem do Senhor. Então eu quero ter com vocês aqui um momento onde eu quero compartilhar com os irmãos que quando Deus ele te chama para a missão, ele te capacita. Quando Deus ele te chama para o serviço, quando você quer começar a servir ao Senhor, ele te capacita. Vamos ver aqui no telão, Êxodo 35, do 38 ao 33. Disse então Moisés aos israelitas: o Senhor escolheu Bezalel, ao nome do homem, Bezalel, filho de Uri, neto de Uza, da tribo de Judá. Olha só, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras, entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. A Bíblia mostra aqui que Deus escolheu um homem. Quem é? Bezalel. Só que Deus não apenas o escolheu e falou assim, ó, vai. Minha graça te basta, vai. Foi isso que Deus fez. Deus ele pegou esse homem e a Bíblia fala que Deus encheu ele do seu espírito, dando a ele destreza, habilidade e plena capacidade. Com esse texto nós podemos aqui desfazer uma postura muitas vezes errada nossa. Eu não vou começar a servir ainda porque eu não sei fazer, eu acho que Deus não está me chamando para isso. A partir do momento que você tem convicção que Deus está te chamando, a partir do momento que você decidiu fazer algo na obra de Deus, o Espírito de Deus, ele te enche de capacidade para que você possa cumprir o seu papel. Satanás, ele vai fazer de tudo para que a gente não cumpra o nosso papel. O único interessado que você não sirva na igreja, o único interessado que você desista ou saia do ministério é o próprio Satanás. Porque ele sabe que você desistindo, você é aquele soldado que não tem um passo à frente, você fica no seu canto. E a missão não vai ser cumprida. Então, meus irmãos, nessa manhã eu separei para vocês 7 pontos, vou passar rápido por eles, que são características que uma pessoa que deseja servir tem que ter. E aí, vamos ver eles? Bora? O primeiro ponto, irmão, se chama consciência do nosso. Consciência do nosso é o quê? Nova aliança acontece. Tudo que faz parte da nossa igreja local pertence a nós. Nós temos um líder, nós temos um anjo que é o pastor Daniel e a pastora Dalila, esse casal. Mas nós temos que ter a consciência que tudo isso aqui, sozinho, eles dois não vão conseguir.
Mas se eu e você fizermos a nossa parte e a consciência que isso aqui é nosso, nós vamos começar a zelar, começar a cuidar. Quando você tem algo que você gosta muito, geralmente você tem todo o cuidado. Não é não? Se dar um exemplo para vocês. Alguns jovens foram lá em casa, esse período agora que eu casei, e tem algo na sala lá de casa, irmãos, que tem o maior zelo, e eles não podem de jeito nenhum fazer alguma coisa errada lá. Adivinha o que é? Sofá. O sofá. Eu fico olhando se eles estão molhados, se vão sentar molhados depois da piscina. Eu fico olhando se eles estão levando um copo de refrigerante para tomar no meu sofá. Irmãos, eu tenho um zelo com aquele sofá. E quando a Aninha traz uma coisa para comer no sofá, eu fico olhando se a garrafinha está com a tampa fechada, se está bem fixada na base da madeira, porque eu morro de medo de molhar o sofá, porque é meu. Eu quero cuidar. Porque depois que você molhar o sofá, você vai para a sua casa e vai ficar com o sofá molhado. Complicado para mim. Né? Você tem esse exemplo muito simples, porque nós somos aqui zelosos com as nossas coisas. Você tem que ser zeloso com as coisas de Deus também. Você tem que entender que a casa de Deus aqui é nossa. Nós precisamos zelar por isso aqui. Quem aqui, querido, não levanta a mão que é velho com isso, já viu um copo descartável no chão e passou direto? É feio isso. Está faltando um zelo da equipe da zeladoria? Pode ser, ou pode ser que eles não viram também. Mas se isso aqui é nosso, nós temos que cuidar. Não custa nada pegar o copo e jogar no lixo. Consciência do nosso faz parte de uma característica de quem é voluntário. Segunda coisa, a pessoa certa no lugar certo. Queridos, é muito lindo, é maravilhoso quando a gente vê uma pessoa feliz e realizada, porque ela sabe o que ela está fazendo. Ela foi chamada para aquilo ali. É lindo de ver o semblante dela, a paixão que ela tem, porque ela está no lugar certo. E como se fala estar no lugar certo, a pessoa certa no lugar certo, a gente tem que tomar cuidado, porque aqui não tem nada a ver com os nossos interesses pessoais. Vou explicar para vocês. Eu tenho um interesse muito forte por música. Quem me conhece sabe, vai lá em casa, eu estou assistindo DVD, estou ouvindo vídeos, estou ouvindo Hillsong, outras bandas, eu gosto muito de música. A minha esposa está vendo que eu passo o dia escutando música, a TV está lá ligada, eu estou botando no YouTube. Eu gosto muito desse universo de música, eu gosto da produção dos clipes, eu gosto do agito, eu gosto da beleza, da estética dos clipes, eu gosto muito de música, é um interesse meu. Só que o fato de eu ser interessado nisso, não significa que eu tenho talento, não significa que eu tenho características para que eu possa cantar aqui na igreja. Vocês estão vendo a diferença? O fato de eu querer gostar de alguma coisa não simboliza que eu tenho aptidão, talento para fazer aquela coisa. E nós ficamos como igreja muito tristes, irmãos, quando a gente começa a ver uma pessoa forçando a barra. Ela não canta nada, mas ela quer estar no louvor. Ela detesta criança, mas ela quer ir para o ministério infantil. A pessoa é azeda, mas ela quer estar no acolhimento. E ela abre aquele sorriso assim, né? Para tentar acolher as pessoas. Vocês estão entendendo? A pessoa certa tem que estar no lugar certo. Então não força a barra, porque você vai ficar feliz e realizado quando você estiver cumprindo aquilo ali que realmente você tem talento, você tem qualidades para isso. Amém? Um exemplo, irmãos, a irmã Maninha. Quantos aqui não já comeram do tempero da cozinha da irmã Maninha? Irmãos, é bom demais. Quando a gente sabe que é a irmã Maninha que vai cozinhar, ou é a minha mãe que vai fazer a lasanha, menina, festa na igreja ali na cantina, porque é gostosa a comida. Agora, dê um microfone para a Maninha ou para a minha mãe, eu não sei se elas vão querer, não. Chama elas para pregar aqui. A pessoa ministrando aqui, trazendo a palavra, é interessante, mas pode ser que ela não tenha habilidade para ministrar. Quantos estão compreendendo? Dá glória a Deus. Terceiro ponto, a cultura da graça. A cultura da graça, irmãos, fala sobre aprender e sobre perdoar. Quando eu faço parte de uma equipe, de um ministério, é importante que eu tenha ouvidos, que eu tenha olhos dispostos a aprender.
Eu não posso entrar no ministério, numa equipe, ou servir aqui na igreja achando que eu sou PhD, um mestre naquilo. Por mais que eu seja, por mais que eu tenha estudado, mas é interessante que eu escute o meu irmão que está ao meu redor. Eu veja o que está fluindo no outro ministério, em outras igrejas, eu possa aprender. E o outro ponto da cultura da graça é o perdoar. Irmãos, eu vou falhar. As equipes que eu lidero aqui na igreja, eu vou falhar, viu, Luana? Eu vou falhar, eu vou errar. Então, se a gente for desfazer ali o nosso vínculo, desfazer o ministério, por conta de um erro que eu tive, nunca vai para frente. Nós precisamos dessa cultura de perdoar. O que é esse perdoar? Eu olhar para o meu irmão e olha, você errou nisso, 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 ou eu errei nisso, 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 estou te pedindo perdão. Vamos alinhar aqui, que o negócio ficou azedo, ficou chato, vamos prosseguir. A cultura da graça tem que estar dentro do voluntário. Quarto ponto, valorização das pessoas. A simples frase, ame as pessoas e use as coisas, e não o inverso. Eu usar as coisas e usar as pessoas e amar o ministério. É amar as pessoas e usar as coisas. A rotina do ministério, as coisas que tem para acontecer, elas não são mais valiosas do que as pessoas. O nosso fim como voluntário tem que ser as pessoas. Se você olhar para a vida de Jesus, o fim da jornada dele, tudo que ele fez foi por conta de quem? Por nós. A morte dele na cruz, tudo que ele padeceu foi por um único fim, por nós. Então, quando você é voluntário, o seu fim também tem que ser o quê? As pessoas. Eu toco, eu canto, eu ministro, eu atuo, eu fico ali no acolhimento por um motivo, pelas pessoas, para servir as pessoas. Outro ponto, responsabilidade. Olhe para o seu irmão, olhe para ele e fala assim, você é responsável? Foi que ele respondeu? Sim? Sim. Queridos, uma característica muito importante de quem é voluntário é a responsabilidade. Ninguém é obrigado a nada, queridos. Serve quem quer, quem quer estar junto, quem quer dar a mão e caminhar. Mas a partir do momento que você entrou no ministério, você faz parte de uma equipe, você precisa entender que as tuas escolhas não influenciam só você. Elas influenciam aquele ministério e influenciam a igreja como um todo. A partir do momento que você, como voluntário, é uma pessoa que só chega atrasada nos seus compromissos, você está dizendo com a tua atitude o seguinte: eu tenho meus motivos, eu tenho minhas razões, vocês aí têm que compreender, e ponto final. Só que isso vai impactar não só aquele ministério, ele impacta o quê? A igreja, ele impacta o todo. A responsabilidade tem que estar dentro de nós, pulsando bem forte. Pensa aqui comigo, Leandro. Hoje eu estive aqui no Tadel de manhã, irmãos, e estou aqui com vocês agora. Eu vou estar no culto da tarde, e quando finalizar o culto da tarde, eu vou ter mais 2 reuniões, isso já está listado, está planejado. Vamos supor que quando acabasse o Tadel, eu pegasse o telefone e ligasse para o pastor. Pastor, é o seguinte, aconteceu isso, e eu não vou ministrar no culto da manhã, eu não estarei no culto da tarde ministrando também, e as 2 reuniões que eu tinha para resolver coisas importantes da igreja, eu também já desmarquei, tá? O senhor compreende aí, né, pastor? É certo fazer isso? Não, irmãos. Eu bato no meu peito e digo que não é certo, e vou até o fim para dizer que não é certo. Sabe por quê? Porque se foi me confiado algo, é porque eu tenho potencial para realizar. Eu não posso ser irresponsável. Aí imagina como é que ficaria a condução do culto hoje da manhã. Vocês viram que eu fiz várias coisas aqui no culto da manhã. Os voluntários que estariam aqui na igreja têm que estar correndo, meu Deus do céu. Tu pode pegar o microfone e fazer, não, eu morro de medo. Tu pode fazer, não, Deus me livre, não vim nem com a roupa adequada. Não é assim? O pessoal fala. Tudo porque faltou em mim a responsabilidade. Ninguém é obrigado a servir. Mas a partir do momento que você levantou sua mão e você disse que quer servir, é interessante que você tenha compromisso.
Para fechar esse ponto do compromisso, eu quero dizer algo para os irmãos. Os seus motivos pessoais ou de outras coisas não podem tomar a frente do reino de Deus. Se você se comprometeu a servir na casa de Deus, na célula, no compaixão, seja o que for, é muito importante que você sempre busque colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Amém? Outro ponto, queridos, que é importante: ritmo equilibrado. O que é esse ritmo equilibrado? A nossa igreja não tem a intenção de apenas sugar você. Você serve, 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 serve. Ai, meu Deus do céu, estou cansado. Serve, serve, serve. Eita, estou no voto aqui sem o sapato, estou descalço. E serve, serve, serve. E anda aí no sol quente, serve, serve, serve. A nossa igreja não tem essa intenção de destruir tua vida, meu irmão, com tanto serviço. Então, a nossa igreja tem a intenção do quê? Você serve, mas é interessante que você pare também para ser servido. Nesse parar para ser servido, nós temos que sentar nos cultos de celebração, no Tadel e em outras programações da igreja, para receber um alimento, receber a repreensão, tirar um tempo ali de adoração, de busca por Deus. Tem uma direção do nosso pastor que é a seguinte: você serve em um culto e no outro você vem para adorar, você vem para cultuar. Óbvio que dentro de algumas equipes aqui na igreja pode acontecer algumas circunstâncias que fazem com que você passe por um momento servindo em várias programações, até ser tudo alinhado. Só que esse alinhamento tem que chegar no fim, para que você possa ter qualidade como cristão aqui na igreja. Vocês estão enxergando o DNA da nossa igreja? Que a intenção não é só, me dê Andressa, me dê Andressa, me dê Andressa, bora Andressa faz aqui os passos, bora Andressa faz aqui os ensaios, bora Andressa, bora Eric, toca aqui até dar uma dor, toca. Não. A nossa igreja tem a intenção do quê? De você também ser servido. Um exemplo prático que acontece comigo, irmãos. No culto da manhã, geralmente é o culto que eu sento bem aqui do lado. E é o culto que eu adoro, que eu cultuo, que geralmente eu não sirvo nada aqui na igreja, assim, não manejo nada. E no culto da tarde, eu já venho para reuniões, para aconselhamento, para fazer algum planejamento, para servir. No culto da tarde, dificilmente você vai me ver sentado aqui. Vai me ver no corredor, conversando com alguém, resolvendo alguma coisa. Então, a nossa igreja pede que você tenha um ritmo equilibrado. E por último, a última qualidade, a última característica para alguém que deseja servir aqui na igreja: você precisa decidir aonde você quer servir. Ó, difícil essa? É difícil, né, irmão, essa? É? É para ser não. E nesse momento, antes de falar sobre esse ponto, que é o final, já encerrando a palavra, eu queria convidar um casal. E queria convidar um homem, um casado, assim, um casal, homem e mulher, e um homem. Vem aqui, por favor. Tem que ser um casal e um homem. O homem? Pronto, vem pra cá. Cadê o casal? Oi, pode vir. Olha aí, gente, que lindos, olha. Edson e Aurilene, líderes do Casados para Sempre, né, desse ministério. Fiquem aqui, por favor, é aqui mesmo. Vocês estão vendo aqui algumas malas, estão vendo? Tô pagando ainda as malas, viu? São minhas. Isso aí foi só uma dica, né? Para os irmãos não quebrarem as minhas malas. Né? Nesse momento, queridos, essa é a mala do destino de vocês. Certo? A mala do destino de vocês. Vocês vão abrir a mala e dentro da mala vocês vão encontrar itens. Ouviram? Itens para que vocês se caracterizem, vocês se vistam, tá? Então, nesse momento, é com vocês. Puxa mais pra cá, puxa mais pra cá. Tem que identificar o que é primeiro, vai vendo os itens que tem. Pode ir só por aqui, se não der.
Queridos, 2 malas, concordam? 2 malas físicas, não falando deles não, tá? Corta do YouTube. Perceberam 2 malas? Aquela mala tinha muitos itens dentro dela. Ele vai para onde, gente, desse jeito? Alasca. Para onde que ele pode ir? Gramado, Rio Grande do Sul, Guaramiranga. Para uma serra. Vai recebendo, irmão. Eita. Irmãos, ele se agasalhou bem, né? 1, 2, 3, 4 itens ele colocou no corpo dele. A mala dele era maior, vocês viram? Porque os itens dessa mala são mais grossos, né? Então, querendo ou não, ele carrega um peso maior, porque ele precisa desses itens aqui para ir para o destino dele. Agora esse casal aqui, ó. Eles estão indo para onde, irmãos? Para a praia, para onde? Para o Caribe, Praia do Futuro, Icaraí, Barra do Ceará. Estou indo para o Canidé, né? Para o Beach Park, ô bênção, né? Vocês percebem, ó, chapéu para cobrir do sol, o óculos escuro, o protetor solar na bolsinha da irmã, o pau de selfie para tirar selfie, a toalha. A mala deles é menor, vocês viram? Porque os itens são mais finos. Obrigado. Os itens são mais finos, eles conseguem levar numa mala menor. O que eu quero compartilhar com os irmãos é que cada um de nós aqui, fica ligado, tem um destino. Quando você veio aqui para essa terra, você não veio para todo mundo ser pastor, todo mundo ser do louvor, todo mundo fazer sempre a mesma coisa. Deus, quando enviou você aqui para essa terra, Ele já preparou a tua mala. Ele já colocou os itens necessários dentro dela, para conforme você for crescendo, conforme você for caminhando, você possa utilizar. Colocou o óculos escuro, fazendo esse paralelo, para proteger seus olhos do sol. Colocou o protetor solar para que você possa se proteger dos raios solares. Colocou itens mais grossos na sua mala, para que você pudesse se proteger do frio. O que eu quero compartilhar com os irmãos é que você que está aqui, você precisa se analisar. Você precisa olhar para você e dizer: as minhas características mais fortes são essas. Os meus talentos são esses. O que eu tenho para fluir no dia a dia é isso. É isso que eu sei fazer de bom. É esse o perfil de pessoa que eu sou hoje. Então, dentro da igreja local, dentro dos ministérios, é ali que eu vou fluir. Eu vou escolher por um, e é nele que eu vou exercer os meus dons e talentos. Amém? Você pode aplaudir esses dois aqui? Aleluia! Guarda aí os itens, pode deixar bagunçadinho, que depois a gente ajeita. Devolve, tá, irmãos? É importante. A chinela, sim. Essa bermuda eu acho que eu não usarei mais, mas tudo bem. Com licença, irmã. Pronto. Obrigado, tá? Vamos aplaudir novamente eles, né? Esses dois voluntários ousados. Obrigado. E a chinela? Irmãos, caminhando para fechar a palavra. Existem alguns sofismas que Satanás ele vai colocando na nossa mente, que impede da gente começar a servir. Sofisma é tudo aquilo que é uma mentira com uma capa de verdade. Então, muitas vezes, Satanás vem com pensamentos, vem com situações, mostrando para nós que nós não temos potencial para servir na igreja. O primeiro que eu queria desfazer aqui com os irmãos é o seguinte: eu ainda não estou pronto. Toda vida que vem esse pensamento na sua mente, esse pensamento não pode permanecer. Você tem que tomar uma decisão: eu vou me capacitar, eu vou ler mais sobre o assunto. Eu vou estudar mais, eu vou conversar com o líder daquele ministério para entender mais. O segundo sofisma é o seguinte: eu estou orando para saber onde é que Deus quer que eu sirva. Irmãos, não tem nada errado na oração, você tem que orar mesmo.
Deus vai iluminar os teus passos, Deus vai te mostrar o melhor caminho, o melhor ministério para você servir. Você tem que orar, mas esse seu período de oração, ele tem que ter um fim. Tem pessoas que estão usando essa frase há anos na igreja, no intuito do quê? De não fazer nada. Não, estou orando aí para ver se Deus me responde, já está há anos orando. Você precisa ter um momento com o Senhor, ter um propósito ali com o Senhor. Senhor, eu quero servir na tua casa, por isso que eu estou orando, eu estou te buscando, só confirma no meu coração se é esse ministério. Esse período de oração tem que ter um fim. O outro sofisma é o seguinte: sou muito ocupado, eu não tenho tempo para isso. Será, irmãos? Será que a gente não tem uma parcela de tempo que a gente possa dedicar a algum ministério da igreja? Será que a gente não tem ali no nosso dia a dia um momento que a gente possa dedicar ao servir na igreja? Será, irmãos, que a gente não está perdendo tempo com esse sofisma, dizendo que não temos tempo? Um outro sofisma, outra mentira é assim, servir na igreja é só para os jovens. É eles que têm a força. De forma alguma, irmãos. Quando Jesus ele começou o seu ministério, ele começou com 30 anos de idade. Mas eu não quero me atentar a esse número 30. Eu quero me atentar à cultura daquela época de Jesus. Naquela época, ter 30 anos de idade era chegar à maturidade. Era chegar ao nível de responsabilidade na sociedade. Hoje aqui, qual é a idade que o governo, que os estatutos dizem, que a Constituição fala que é a maioridade? 18 anos. Então esse negócio de falar que servir é só para os jovens, não é. É para casados, é para os senhores, é para as senhoras, é para toda a igreja. Servir é para todos, tá? Outra coisa que se fala: quando eu terminar a faculdade, quando eu terminar algo na minha vida, quando eu concluir, quando passar essa fase turbulenta aqui, eu vou começar a servir. É outro sofisma. Por quê? Porque eu e você, nós não vamos ter uma vida parada. Não vamos. A Bíblia mesmo deixa muito claro para nós que nós vamos viver uma vida abundante. E esse abundante é em todas as áreas da nossa vida. Então, quando você fala, quando eu terminar a faculdade, quando eu terminar algo, quando eu terminar aquilo, eu vou começar a servir, é um engano, que pode ser que quando você termine sua faculdade, você vai para pós. Pode ser que apareça uma outra oportunidade na tua vida, na tua trajetória. Então, não usa isso como regra. Quando eu tiver tempo livre, eu começo a servir. Não faz isso. Tem um versículo na Bíblia que diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Esse texto, esse versículo, ele está dentro de um contexto que fala o seguinte: Deus estava falando ali, Jesus estava falando, não se preocupa com o que você tem que vestir, com o que você tem que comer, com o seu futuro, para de ser ansioso. Mas em todas essas coisas que faz parte da tua vida, eu, Deus, me preocupo com elas, eu estarei com você. Eu só te peço que você busque em primeiro lugar as minhas coisas, e certamente eu não vou te desamparar, eu vou cuidar de você. As outras coisas serão acrescentadas. E eu quero fechar essa ministração dizendo para vocês: no nosso DNA está o DNA de Jesus, que é o servir. Basta disposição, basta dizer sim. Basta dizer sim, e você pode começar a fazer grandes coisas para o Senhor. Irmãos, se é até aqui onde nós estamos como Nova Aliança, nós já alcançamos tanto, imagina se nós tivermos mais sims aqui na igreja. Imagina se mais pessoas começarem a servir conosco. Se até aqui nós conseguimos esse prédio com 2 cultos e agora o culto dos teens aqui do lado, imagina mais pessoas dizendo sim. Se até aqui, irmãos, nós conseguimos fazer lá fora algo que há anos nós não conseguimos fazer, que era dar assistência para os que tanto precisam, imagina mais pessoas dizendo sim para o Compaixão. Mais pessoas dizendo sim por Voz Profética, mais pessoas dizendo sim para o teatro, Casados para Sempre, comunicação, mídia. O seu sim, ele é muito precioso. O seu sim é muito valioso. Você e eu somos um agente de transformação. E nós podemos fazer muito ainda. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento.
Querido, a minha intenção aqui é só compartilhar com vocês do DNA de Jesus. Cada um que está aqui é muito valioso para Deus. Cada um que está aqui tem talentos, tem dons. Cada um que está aqui pode fluir mais na presença de Deus. O que pode estar faltando não é capacitação apenas. O que pode estar faltando é só o teu sim. Então, nesse momento, eu quero te convidar a você fechar os seus olhos. O meu horário já estourou. Então, eu quero convidar você só a fechar os seus olhos. Eu vou fazer uma oração por vocês. E pode ser que hoje você já está servindo na casa de Deus. Glória a Deus por isso. Então, agradece ao Senhor porque Ele te deu essa oportunidade. Pode ser que o seu caso, você é uma pessoa que está vindo para a igreja e só está sendo servida. Ore nesse momento, falando com o Senhor: Deus, eu vou me engajar na tua casa. Eu vou dizer sim para algum ministério, eu vou começar a te servir, Deus. Ou essa palavra para você, que já serviu aqui na igreja, mas abriu mão, desistiu, se chateou por alguma coisa. Nesse momento eu quero te convidar a você fazer o caminho de volta, você pedir perdão a Deus, porque você perdeu tempo, por muitos anos não continuando a servir na casa de Deus. Faça sua oração no seu lugar. Pode ser que você também tenha colocado outras coisas, outras justificativas para não estar atuando na casa do Senhor. Mas entenda, os nossos motivos pessoais, eles não podem ser mais fortes do que a nossa paixão por Deus, a nossa paixão pelo reino. Ore no seu lugar nesse momento. Pai, eu quero nessa manhã apresentar a vida de cada pessoa que está aqui na igreja, Senhor. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada pessoa, o Senhor sabe sobre o caminhar de cada uma delas, Senhor. E a nossa intenção como igreja não é acusar, a nossa intenção como liderança não é desfazer da vida de ninguém, a nossa intenção é impulsionar mais vidas para serem voluntárias, Pai. Então, Deus, eu oro nesse momento te pedindo para que o Senhor fale com cada um que está aqui. Durante essa semana, meu Pai, traz mais revelação sobre essa mensagem. Durante essa semana vai fortalecendo os passos, Pai, daqueles que já são voluntários, Deus. E que de fato, Senhor, a nossa igreja tem o DNA de Jesus, que não veio apenas para servir, não veio para servir, não veio para ser servido, quer dizer, mas veio para servir. Não veio apenas para ser servido, mas veio para servir. Abra suas mãos nesse momento, irmãos. Pai, eu te peço nesse momento, coloca, meu Pai, sobre aquele coração disposto, coloca nesse momento, meu Pai, sobre as mãos deles, coloca as ferramentas, coloca a unção, coloca o teu Espírito sobre eles, enchendo eles, meu Pai, de sabedoria, enchendo eles, meu Pai, de conhecimento, colocando sobre eles a destreza, as habilidades, para que eles possam desempenhar cada vez mais o ministério, Pai. Deus, que nós não viemos a ser pessoas secas, vazias, desérticas, meu Pai, mas de nós possa fluir o Teu Espírito Santo, possa fluir tudo que vem do Teu trono, as águas que vêm do Teu trono possam fluir através do nosso serviço, Pai. Abençoa essa igreja tão poderosa, abençoa cada pessoa que está aqui, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte?